Bem, queridos e amados irmãos, boa tarde a todos. Sejamos todos muito bem-vindos na Seara de Jesus. Obrigado, Dani. Que Deus abençoe cada um de nós nesse momento e que possamos fazer dessa tarde uma tarde iluminada, onde com certeza estaremos aprendendo alguma coisa com os benfeitores espirituais. Meu nome é Maurício, para quem não me conhece, sou trabalhador da Mensageiros, e a gente sempre tem o maior prazer de poder passar a mensagem de Jesus para cada um de nós. A única maneira que a gente tem de poder aprender um pouquinho a domar as nossas más inclinações e as coisas erradas que a gente supostamente tem um entendimento um pouco diferente. Nos foi pedido, através da direção da casa, que nós falássemos sobre um tema que precisamos ter uma certa reflexão e trabalharmos em cima para que a gente possa entender. O título da exposição é A Calma nas Tempestades da Vida. Diz-nos o relato bíblico que na época de Jesus, em um determinado momento do dia, estava Jesus dentro de um barco fazendo as suas pregações para os discípulos e para aqueles que o acompanhavam. Diz-nos também o relato bíblico que depois de um certo tempo, Jesus veio adormecer, deixando os demais irmãos, os seus apóstolos, seus discípulos, conversando entre si. O mar estava revolto, estava prejudicando a navegação, e os discípulos estavam apavorados, estavam sem saber o que fazer. Olharam para Jesus e Jesus estava adormecido, com aquela sua calma, como era de praxe, de costume acontecer naquela época. Resolveram chamar Jesus. Ô mestre, ajuda-nos, nós achamos que vamos afundar. Estavam tão preocupados e tão desesperados que estavam imaginando que o barco iria afundar e iriam perecer todos eles. Jesus, na sua bondade, na sua calmaria, no seu amor, acordou e perguntou: por que tanto desespero? Por que vocês estão assim dessa maneira? Tenham calma, nada vai acontecer. E o relato bíblico nos fecha, nos dizendo, através de Marcos e Mateus, que Jesus amansou, coordenou o trabalho de mansuetude das águas, fazendo então mais um milagre. Se é verdade esse relato ou não, a gente não tem a certeza, porque a gente sabe que daquele tempo até os dias de hoje, muita coisa foi deturpada, muita coisa foi excluída e outras tantas acrescentadas na Bíblia Católica. Mas serve como simbolismo, assim como todas as outras mensagens de Jesus, chamadas de parábolas, e que cada uma delas tem uma mensagem profunda para nos chamar a atenção. E essa era mais uma delas. Então, o que Jesus queria dizer quando acalmou as águas, quando pediu para que os seus discípulos ficassem calmos e não tivessem a preocupação devida? Era exatamente para chamar a atenção e a gente ter esse entendimento a partir de hoje, através da doutrina espírita, que as tempestades são nada mais nada menos que a nossa ignorância, as nossas más inclinações, as nossas tristezas, o nosso desrespeito e tantos outros sentimentos que nos fazem muitas vezes perder as estribeiras, utilizando essa linguagem simples. Então, quando Jesus fala em calmaria, quer chamar a atenção que a gente tem que ter um pouquinho de paciência em tudo que tem acontecido na nossa vida. Afinal de contas, nós não estamos aqui pela primeira vez. Afinal de contas, nós somos herdeiros de nós mesmos. Possuímos coisas boas como coisas ruins. Sabemos algumas coisas da verdade e outras nós inventamos para muitas vezes ludibriar o nosso próprio pensamento. Mas Jesus não. Jesus calmo, da maneira como ele estava, da maneira como ele era, da maneira como ele é, sempre nos chamou essa atenção, para que a gente tivesse o cuidado, por exemplo, de poder amar o nosso semelhante assim como Deus nos ama, amando a Deus, amando os animais, amando a natureza, fazendo tudo aquilo que nós gostaríamos que pudesse ser feito para conosco. Então, só para vocês terem uma ideia, um pequeno resumo, para que a gente possa entender o porquê da calmaria, o porquê da dor, o porquê do sofrimento,
o porquê das tempestades, que na realidade são provações nas quais nós precisamos passar, porque sabemos, através da doutrina espírita, que nada, absolutamente nada acontece sem que Deus assim o queira. Então, nos tempos e momentos difíceis que nós passamos em nossas vidas, Deus sempre está conosco, ou seja, jamais Ele vai nos abandonar. Todos nós somos filhos do mesmo amor, procurando a libertação do nosso eu interior, através das coisas boas que precisamos ter dentro do nosso pensamento. Extirpar definitivamente o mal para que a gente possa continuar com fé, com coragem, com resignação a nossa caminhada. Esta é a calma que cada um de nós precisa ter. Não podemos nos atropelar e atropelar os outros, achando que tudo, completamente tudo está perdido. A tempestade é o símbolo, então, das provas da vida. Nós precisamos ter a confiança para poder superar o medo que nos coloca muitas vezes de uma maneira tal que nós ficamos pensativos. Será que vai acontecer? Será que há necessidade de acontecer isso ou aquilo? Mesmo nas dificuldades, então, precisamos confiar, pois o Mestre amado Jesus está conosco sempre. Representa, então, o controle emocional e espiritual necessário diante das provas da vida, simbolizando o barco, no caso da existência, e a tempestade, que são as provações. Doenças graves, crises financeiras, conflitos familiares e tantas outras situações que nós estamos passando nesse mundo tão conturbado, nos fazem muitas vezes parar um pouquinho para que a gente pense, será que eu estou no caminho certo? Será que eu tenho fé para poder ficar calmo diante das necessidades, diante das agrulhas da vida? Será que há necessidade de eu explodir? Será que eu não tenho que ficar um pouquinho mais com amor no coração, tentar entender, ser resiliente, se resignar? A gente pensa exatamente ao contrário. Qualquer coisinha que aconteça comigo, eu explodo. Puxa vida, eu não queria que tal situação acontecesse comigo. A gente fica embravecido, fica furioso e não vai conseguir, muitas vezes, resolver o problema. Agora, com calma no coração, apaziguando, tentando entender o porquê da situação, nos clareia a nossa mente. Por isso que Jesus, então, nesse simbolismo, pediu calma daqueles que estavam no barco, porque era muito simples e muito fácil os discípulos entrarem em desespero, como já estavam, ocasionando talvez um mal maior. E não é isso que Jesus, não é isso que o nosso Pai Criador deseja. Ele deseja, sim, que cada um continue com a sua caminhada, passando por necessidades quando forem possíveis, ou passando a conquistar a felicidade plena e relativa, que é o que cada um de nós deseja. Por isso, nós não podemos perder a calma, não podemos perder a fé. Então, as doenças graves, crises financeiras ou conflitos familiares são as tempestades atuais. O convite, então, é manter a calma interior. É o que representa ou representaria Jesus no barco, confiando em Deus e agindo com paciência. Aí surge a doutrina espírita, que ensina que com fé e resiliência o ser humano desenvolve a capacidade de poder acalmar sua própria dor, sua própria tempestade interna, tornando-se ele próprio um grande pacificador. Então a gente, depois de ter escutado essas pequenas frases que eu passei aos irmãos, nos faz nós entendermos a vida um pouco diferente. Não há necessidade de nós atropelarmos uns aos outros. Não há necessidade de nós machucar o nosso irmão, que muitas vezes está numa necessidade muito maior que a nossa. Afinal de contas, todos nós estamos dentro do mesmo barco. É como se nós estivéssemos no Titanic, cada um com a sua história, cada um com seus problemas, cada um com seus amores, cada um com suas paixões, cada um com a sua dor ou o seu desespero, cada um com a sua doença, mas todos estão ou todos estamos no mesmo barco. Se o barco vier a afundar, todos nós pereceremos. Por quê? Porque nós não conseguimos entender
que mais próximo do barco poderia ter outros barcos menores, nas quais nós poderíamos estar nele. Assim é a vida. Há esperança. Sempre houve, sempre haverá esperança para todas as coisas que acontecem ou que não acontecer conosco. Basta, por isso, a gente ter um pouquinho de calma, um pouquinho de paciência. É difícil aceitar uma determinada situação? Com certeza sim. Mas no entendimento de Jesus, a gente se acalmando, a gente consegue resolver todos os problemas. Eu sempre tenho dito assim, muitos de nós já ficamos desempregados ou perdemos o nosso emprego. E aí eu pergunto, ficamos assim a vida inteira? Logicamente que não. Foi apenas alguns momentos. Muitas vezes eu perdi o emprego, como eu também não conseguia o emprego, fiquei desempregado. Mas isso durou um pequeno momento que a gente chama de fase. Logo em seguida, eu estava trabalhando de novo. Assim é a nossa vida. Assim são que as coisas acontecem. Muitas vezes a gente não aceita, a gente explode, a gente quer colocar a culpa em alguém, quando a culpa muitas vezes está em nós. Mas quando a gente para um pouquinho para pensar, para acalmar os nervos e tentar entender como é que funciona a engrenagem da vida, aí as coisas, logicamente, que mudarão e mudam de figura. Então, nós fomos buscar na internet algumas informações que eu passo a ler para vocês, para que a gente possa ter um entendimento um pouco mais de profundidade sobre o porquê que nós precisamos nos manter calmos. Seja qual for a dificuldade, conserve a calma trabalhando. A calma em meio às tempestades da vida acaba sendo uma felicidade e a sua aquisição está diretamente proporcional à não criação de necessidades quiméricas. Allan Kardec, então, nos ensina que a calma e a resignação, auridas da maneira de considerar a vida terrena e da confiança no futuro, dão ao espírito uma serenidade que é o melhor preservativo contra a loucura e o suicídio. Encarando, então, as coisas desse mundo de uma maneira que a doutrina faz que ele as considere, o homem recebe com indiferença, mesmo com alegria, os revés e as amarguras, assim como as decepções que houveram desesperado em outras circunstâncias. Evidente se torna que essa força que o coloca acima dos acontecimentos lhe preserva de abalos a razão, os quais, se não fora isso, a conturbariam ainda mais. O texto ainda continua nos dizendo o seguinte: a vida é difícil, estamos à mercê de inúmeras vicissitudes e percurso. Daí a importância de que cada um de nós possa estar revestidos através do que André Luiz nos diz, através da abençoada mediunidade de Chico Xavier, nos dizendo então, vejam a sabedoria desse irmão quando nos convida a nós termos uma profundidade no sentimento e pelo amor aos outros, assim como ter amor para os animais e para com a natureza. E não ficar se queixando, não ficar se lamentando, se lamuriando pelas situações que a vida muitas vezes nos coloca. Eu não gosto de sentir dor. Tenho certeza que nenhum de vocês também gosta, mas nós sentimos dor. Muitas vezes a dor, ela extrapola de uma maneira tal que eu entro em desespero, entro em sofrimento, fazendo com que possa piorar o meu estado de saúde. Por isso, se você está no ponto de estourar mentalmente, silencie por alguns instantes para poder pensar melhor. Se o motivo é moléstia no próprio corpo, a intranquilidade fará o pior. Se a razão é enfermidade em pessoa querida, o seu desajuste, então, é fator agravante. Se você sofreu prejuízos materiais, a reclamação é bomba atrasada, lançando, então, um caso novo. Se você perdeu alguma afeição, a queixa tornará você uma pessoa menos simpática, junto de outros amigos. Se deixou alguma oportunidade valiosa para trás, a inquietação acaba sendo um desperdício de tempo. Se contrariedades aparecerem, o ato de esbravejar afastará você o concurso espontâneo. Se você praticou um erro, o desespero
acaba sendo a porta aberta a faltas ainda maiores e mais graves. Se você não atingiu o que desejava, a impaciência fará mais larga a distância entre você e o objetivo a alcançar. Então vejam que quando eu sinto a dor, quando eu entro em pânico, quando eu sinto medo, quando eu começo a ter desrespeito com as pessoas, por algum motivo ou outro que muitas vezes eu não consigo eu mesmo entender, podemos ter a certeza que as coisas têm que parar por aí. É a impaciência, é a culpabilidade, é a lamentação e tantas outras coisas que fazem o nosso espírito sofrer as amarguras no tempo. Por isso, seja qual for a dificuldade, conserve sempre a calma, trabalhando dentro de si, porque em todo problema a serenidade é o teto da alma, pedindo serviço por uma solução. Fecha o texto, assina o nosso querido André Luiz. Há noites muitas escuras, em que o vento violento e ruidoso traz a tempestade inclemente. Os trovões e os relâmpagos invadem a madrugada como se fossem durar para sempre. Não há, portanto, como ignorar os sentimentos que tomam de assalto a nossa fragilidade do coração. O medo, a incerteza acabam tirando o nosso sono e passamos minutos infindáveis imaginando o que seria o pior, temerosos de que o céu possa, de um momento para o outro, cair sobre nossas cabeças. Sem, no entanto, qualquer aviso, o vento vai se acalmando, as gotas de chuva começam a cair com menos violência e o silêncio volta a imperar a noite. Adormecemos sem nos dar conta do final da intempérie, e quando acordamos com o sol da manhã a nos beijar a fronte, nem sequer nos recordamos das angústias da noite. Os galhos caídos na calçada, a água ainda empoçada na rua, nada, nenhum sinal acaba sendo suficientemente forte para que possamos nos lembrar do temporal que há poucas horas nos assustava tanto. Ainda assim, sou eu. Ainda assim somos nós, somos todos criaturas humanas, presas a um determinado momento chamado presente, descrentes, a ponto de quase sucumbir diante de qualquer dificuldade, seja uma tempestade, seja o revés da vida, por acreditar que ela poderia nos aniquilar ou ferir irremediavelmente. Homens de pouca fé, eis aquilo que nós todos somos. Há muito tempo fomos conclamados a crer no amor de Deus, soberanamente justo e bom, que não permite que nada que não seja necessário e útil nos aconteça. Por isso que tudo aquilo que acontece com cada um de nós, por mais que muitas vezes a gente ache não ser merecedor, tem um momento exatamente de poder acontecer, para iluminar o nosso caminho, para fazer com que a gente não perca a coragem, para fazer com que a gente não perca a fé, para que a gente aceite sem murmurar, sem resmungar, continuando a nossa caminhada rumo à eternidade do infinito. Permanecemos sofrendo, muitas vezes por dificuldades passageiras, como a tempestade da noite, que por mais estragos que possa fazer nos telhados e nos jardins, sempre passa e tem a sua indiscutível utilidade. Somos para Deus como verdadeiras crianças que ainda não se deram conta da grandiosidade do mundo e das verdades que a vida nos coloca. Almas aprendizes que se assustam com trovões, que se assustam ainda mais com relâmpagos e que nas noites escuras da vida nos fazem lembrar da nossa pequenez, da nossa impotência diante de tudo, diante de todos. Se ainda choramos de medo e não temos coragem bastante para enfrentar então as realidades que não nos parecem favoráveis ou agradáveis, é porque em nossa intimidade a mensagem de Jesus ainda não se fez certeza. Olhemos para trás, há mais de 2000 anos atrás. Maria Madalena, Maria de Nazaré e os discípulos amavam Jesus, seguiam seus passos. Passado mais de 2000 anos, nós continuamos na mesma ou continuamos pior do que na época de Jesus. Por quê? Porque não encontramos
um carinho do Nazareno dentro dos nossos corações. Não conseguimos entender ainda a sua grande mensagem, a sua mensagem de fé, a sua mensagem de amor, a sua mensagem de carinho, confortando a nossa alma, confortando o nosso espírito. E isso já faz bastante tempo. Nossa fé acaba sendo tão insignificante que, ante a menor contrariedade, bradamos que Deus nos abandonou, que não há uma justiça. Trata-se, porém, de uma miopia espiritual, decorrente do nosso desejo constante de poder ser agraciados com as bênçãos que por ora ainda não são merecidas. O texto fecha com a conclusão da mensagem. Falta-nos então a coragem para poder acreditar que Deus não erra, que essa característica não é dele, mas apenas nossa, caminhantes imperfeitos nesta rota evolutiva. Falta-nos um pouco de humildade, falta-nos um pouco de fé para poder crer que quando fizermos a parte que nos cabe na tarefa, tudo acontecerá na hora correta e de forma adequada. Basta que a gente não erre, basta que a gente acerte, e se caso venhamos a errar, caímos na realidade, olhemos para dentro de nós e vamos tentar corrigir o erro. Aí surge aquilo que nós muitas vezes desconhecemos: perdão, saber perdoar, saber amar o nosso semelhante, os nossos desafetos, os nossos inimigos, para que a gente possa continuar através dos tempos com a nossa caminhada. Assim como a chuva, que embora nos pareça inconveniente e assustadora, em algumas ocasiões também os problemas são indispensáveis para a purificação e a renovação dos seres. Por isso, quando tempestades pesarem fortemente sobre as vossas cabeças, saibam perceber que tudo na vida passa, tudo na vida sempre passa, assim como a chuva, assim como a dor, assim como o sofrimento e também assim como os vossos problemas. Tudo é fugaz, como também momentâneo, mas tudo também tem seu motivo e sua utilidade em nosso desenvolvimento. E fecha a outra mensagem. Então, queridos irmãos, tenhamos sempre em mente que por mais que a gente esteja passando por problemas, por mais que a gente esteja errando, nós somos seres humanos, somos filhos do mesmo amor, filhos do mesmo Pai, com a nossa tempestade dentro de nós, mas sujeita também a nós nos melhorarmos cada vez mais. Somos espíritos eternos, somos espíritos imortais, temos uma infinidade de tempo pela frente. Não vamos atropelar os outros, não vamos correr para tentar resolver tudo de uma vez só. Vamos manter a calma, vamos manter a paciência, não vamos ser indiferentes com a vida, vamos todos devagarinho atingir o ápice da nossa caminhada. Assim caminha a humanidade, com muita luz, com muita paz, tentando se corrigir cada vez mais, tentando entender que nem tudo está perdido, que com um pouco de fé, de coragem e de paciência nós vamos chegar até lá. Assim é cada um de nós. Eu poderia perguntar para cada um de vocês como é que é a tua vida. Eu tenho certeza que a maior parte gostaria de dizer algo diferente do que está acontecendo consigo, mas assim somos nós. Caminhamos indiferentemente pelo percurso das reencarnações, tentando a cada descida na Terra nos melhorarmos cada vez mais. Que mais que nós poderíamos trazer aos irmãos na tarde de hoje, para podermos encerrar alguns conceitos? Por isso, mesmo quando tudo parece fora de controle, Deus continua presente sempre. Ele não nos abandona em meio à tempestade. Às vezes o seu silêncio nos confunde, mas é nesses momentos que somos chamados a fortalecer a nossa fé. Não significa ignorar o medo, mas sim reconhecê-lo, entregando com confiança a que tem o poder para acalmar o nosso coração. Portanto, o convite para o dia de hoje é: qual é a tempestade que cada um de vocês, que cada um de nós está enfrentando? Olhemos para dentro de nós e vamos tentar responder a esse questionamento. Relembre, pois,
que Jesus está na sua barca. Mesmo que o vento sopre forte, ele permanece sempre ao seu lado, pronto para transformar o medo em paz e a agitação em silêncio sereno. Vejo, então, o compromisso que nós temos com a divindade suprema. Vejo o compromisso que nós temos com o nosso amado Mestre Jesus. Tentarmos estarmos todos apaziguados dentro do coração, transformando a nossa dor, o nosso sofrimento em momentos de alegria, em momentos de prazer, em momentos de confiabilidade, não colocando a culpa nos outros, não colocando a culpa em Deus, porque se há alguma culpa, se há alguma dor, se há algum sofrimento, não é no outro, está dentro de mim. Pensemos nisso. E mudando um pouquinho de assunto. Na segunda-feira nós falamos aqui sobre algo que nos chama bastante atenção, que acaba sendo uma preocupação tão grande que nós temos que parar um pouco para pensar. Valorizemos a vida, dizendo não à pena de morte, dizendo não ao aborto, dizendo não ao suicídio, dizendo não à eutanásia, dizendo não às guerras, dizendo não ao feminicídio e dizendo não à matança inescrupulosa e louca de algumas mentes insanas contra os nossos animais. Por isso eu venho fazendo algumas exposições, tomei uma mensagem que eu faço questão de passar aos irmãos, nas quais eu peço que vocês fechem os olhos e prestem direitinho, com profundidade, essa mensagem em forma de oração, para que a gente possa, de uma vez por todas, dizer um basta às guerras e à violência. Isso são as tempestades que ocorrem na nossa vida. Essas tempestades, elas precisam parar, para não nos prejudicarmos mais a nossa evolução. Por isso, Deus Todo-Poderoso, Criador do universo e de todas as forças do bem, como do amor e da paz, humildemente unidos em um só pensamento, te rogamos que possamos, cada um de nós, ser envolvidos em sua aura de energia salutar, abençoando o nosso planeta, a fim de que a natureza, assim como os animais, estejam protegidos de todo e qualquer malefício. Que o vosso amor possa nos levar à afetividade global, à paz mundial, ao perdão, ao respeito pelo nosso semelhante, pela natureza, pelos animais, não importando a que reino pertença, seja ele vegetal, animal ou minal, conscientizando cada um da importância do respeito pela vida, pelos direitos, pela solidariedade, pela justiça e pelo amor. Que as nossas mentes, os nossos corações unidos nesta oração estejam sempre banhados por todas as energias que emanam do teu poder, do teu amor, e que, infiltrado em todos os lares, possa harmonizar e equilibrar os sentimentos, tornando as pessoas mais fraternas, mais honestas, mais justas e mais sensíveis ao sofrimento alheio. Que essa luz divina, repleta de amor infinito, envolva todos aqueles que sofrem em uma cela de prisão, num leito de hospital, quer seja por enfermidades físicas, espirituais, sociais e morais, aliviando a carga que carregam, dando esperança e confiança em Ti. Que aqueles que se afundam no abismo das drogas possam perceber o mal que fazem a si e aos entes queridos que os rodeiam, procurando então ajuda e repelindo as más influências, e que aquele que chama por vós seja atendido em suas súplicas. Que todas as crianças, assim como todos os animais, também a natureza, possam receber o seu afeto divino, recebendo o necessário para a sua vida como para a sua evolução. E por fim o texto fecha: ampara a natureza, a fim de que ela possa se recompor e se recuperar de todos os danos causados pela atuação do homem sobre ela. E que o homem possa reconhecer essa mãe generosa que tem sempre o poder de passar dos milênios nos alimentando, abrigado e matado a nossa sede. Tenhamos um pouco de paz, tenhamos um pouco de calma, tenhamos um pouco de paciência. Queremos pedir também pela nossa terra, chamada Brasil. Ilumina, Senhor, o coração e a mente dos nossos governantes, para que olhem pelo nosso povo com olhos mais doces, dirigindo o nosso país com equilíbrio,
honestidade, ponderação e justiça. Agradecemos por nos dar a oportunidade de, reunidos em um só pensamento, estarmos todos vibrando pela vida, pelo nosso planeta e por vossa presença constante em nossas mentes e também em nossos corações. Nós fechamos a exposição agradecendo a cada um de vocês por estarem aqui, por fazerem parte dessa família Mensageiros e que possamos clarear um pouco a nossa mente, apaziguarmos o coração, termos um pouco de paciência, termos um pouco de calma, como muitas vezes a gente faz aqui, respirando 3 vezes, para tentar sentir as energias emanadas do Criador. Que cada um de vocês possa retornar aos vossos lares, levando muita luz, muita paz no coração, e nós desejamos muito amor, muito carinho para cada um de vocês, vossos familiares, por todo sempre, e que assim seja.